Bolsonaro, motivos óbvios. Jair Bolsonaro conseguiu fazer a campanha da internet. O Flávio Bolsonaro, ele é um sucessor desse capital político. Então, sim, ele tem que compor. Tudo bem, Lula pode ter... Não, é pior, não é sucessor, ele é o procurador. É o procurador, ele é o procurador. Melhor colocado, sim. Não é porque o Jair está aí. É que ele tá sequestrado. Ele está sequestrado, ele é vítima de sequestro de um psicopata chamado Mussolini da Moca. Perfeito. Não é? Pavinato, bom, a situação por si só, porque fica obscura, no caso da Go Up, que teve uma sócia da Go Up, não é a produtora Go Up, envolvida em outra questão, e aí essa outra questão tinha um relacionamento com o PCC, e aí poderia ter a mesma operação da Entre Investimentos nesse aporte financeiro, né, tendo toda essa estrutura, e parece que entrou também aquele Victor Shimada, naquela relação daquele Victor, que também foi sancionado recentemente por esse envolvimento com a facção, primeiro comando da capital. Temos esse cenário. O que diferencia, no primeiro momento, é que um fundo de investimento ele está celebrado sobre a régide da lei americana. Então ele está sobre o guarda-chuva da lei americana. E lá é muito rígido nesse sentido os aportes financeiros. Tanto é assim que a segunda publicação de matéria do The Intercept, eles acharam que estava dando um furo, e eles acabaram publicando um documento que deixa muito claro os aportes discriminados e que estava devendo, estava em débito ainda os outros aportes que o próprio diálogo do Vorcaro com o seu assessor, o Thiago, ele acabou cobrando. Olha, a gente tem que fazer esse aporte na segunda-feira. Então ali acaba corroborando, tendo mais palpável a versão, justamente, ainda mais quando se está sendo celebrado um fundo de investimento sendo sede nos Estados Unidos. Então a lei americana é rígida nesse ponto, exatamente para não ter qualquer desvio, e qualquer desvio de finalidade envolvendo investidor ou finalidade de lavagem de dinheiro. Agora, sobre a questão da foto do Vorcaro, que os caciques políticos já sabiam, e a gente sabe muito bem, se você apresenta antes, então você tem o conhecimento. Se foge do meu alcance da aleatoriedade, não tem por que eu apresentar antes. Aí eu entenderia a campanha do Flávio Bolsonaro. Agora, parece que ele tem inimigos íntimos dentro do partido. Se você tem esse discernimento, essa concepção que foge do seu alcance pela aleatoriedade, porque esse foi o argumento, você está tirando foto com várias pessoas, realmente... Não, que ele tem inimigo dentro do partido é óbvio, e a mais notável dele se chama Michele. Não, esse é mais um. Não é? Que ele tem inimigo dentro do PL, tem. Esse é mais um, porque teve o Valdemar Costa Neto sugerindo... Não, o Valdemar é o camisa, é o atacante do Lula. Então, sugerindo Ciro Nogueira, após sofrer a operação policial, eles sugerindo ele para ser vice da chapa. Está cheio de inimigos, está rodeado de inimigos. Porém, a primeira parte da nossa pauta aqui, desse primeiro momento aqui, eu diria que o Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro, motivos óbvios. O Jair Bolsonaro conseguiu fazer a campanha da internet. O Flávio Bolsonaro, ele é um sucessor desse capital político. Então, sim, ele tem que compor. Tudo bem, Lula pode ter... Não, é pior, não é sucessor, ele é o procurador. É o procurador, ele é o procurador. Melhor colocado, sim. Não é porque o Jair está aí. É que ele tá sequestrado. Ele está sequestrado, ele é vítima de sequestro de um psicopata chamado Mussolini da Moca. Perfeito. Não é? Enquanto o Jair está sequestrado, o Flávio tem agido, ele tem que agir de maneira digna a poder ser reconhecido por todos os eleitores do pai como seu procurador. Perfeito, Pavinato. É exatamente isso. E é por isso que ele tem que ter a precaução de que, sabendo que ele não é o pai dele, ele precisa, às vezes, desses palanques. Então ele vai ter que ter um meio termo de tanto conseguir capitalizar o perfil do pai dele, porque ele é um procurado, ele é um preposto, Pavinato? Ele é um preposto dessa situação política, ao mesmo tempo que ele tem que compor para ter os palanques. Novamente, por ele não ser o pai, ele não consegue fazer a campanha puramente da internet. Então resta ver qual é o termômetro da situação para ele levar adiante a candidatura. Agora, com relação ao Lula, a gente viu que nem na municipal ele teve muita força, mas obviamente a gente não subestima a esquerda quando ela tem a máquina pública na mão. E ela sabe usar a máquina. Olha,
Antes de passar para o Wellington, só respondendo algumas coisas que eu acho interessante aqui. Muita gente dizendo que o Paulo Bilinski, meu querido amigo Paulo Bilinski, mostrou que a foto é fake. Não mostrou, não existe tal coisa. Tá? Não existe tal coisa. E o PL mesmo dá a foto como verdadeira. Então precisa se entrar em acordo. Né? Você veja, eu sou jornalista nessa história, eu não tenho papel de militância. Eu disse aqui e repito, como já fiz muitas vezes, o meu voto eu abro. Eu voto, se o Flávio for candidato, se ele for candidato, eu voto nele. Mas eu não sou militante, eu não trabalho para a campanha dele. O meu compromisso é com todos os fatos. Tem gente que fica assim, por que você não fala do Lula? Eu falo do Lula todo dia, eu só não consigo falar duas coisas ao mesmo tempo, porque isso é humanamente impossível. E tem aqui a Rita de Cássia Inácio. Rita, com todo respeito, Rita, ela diz o seguinte: Pavinato, eu não quero saber nada sobre o filme, eu quero saber sobre os descontos do INSS. Rita, eu quero saber sobre as duas coisas. Sabe por quê? Porque ele prometeu e fica ruim para o candidato que eu voto. Quando eu tentar conversar com pessoas da minha família que votam diferente, ou quando eu sair com amigos que votam no Lula, eu tentar justificar o meu voto a essas pessoas. Porque eu sou uma pessoa lógica, eu sou uma pessoa racional. Então eu voto no Flávio por uma série de razões. Como é que eu vou dizer que ele prometeu discriminar através da produtora o porquê desses valores e de onde veio esses valores, e essa promessa, uma promessa de pré-campanha não cumprida, implica que a promessa de campanha não vai ser cumprida. E aí eu perco a razão. E essa é a diferença do voto de direita para o voto de esquerda. O voto de direita tem que ser um voto racional, lógico. O voto de esquerda é um voto de fé no partido. E eu não quero isso para mim. Eu não quero dizer uma coisa e ser outra. Se eu sou uma coisa, eu tenho que agir como esta coisa. Se eu sou racional, eu tenho que agir racionalmente. Então, eu realmente gostaria de saber as duas coisas. Aí tem muita gente xingando aqui, etc. O canal para falar mentira do Bolsonaro nunca foi o seu. Mas não mesmo, eu não falo mentira do Bolsonaro, eu falo o que acontece. E aliás, uma das pessoas que eu mais admiro, uma das pessoas mais humanas que eu conheço na minha vida se chama Jair Messias Bolsonaro. Não vou falar mentira dele. Então, meus queridos, aceitem, porque aqui é assim. Né? Aqui não tem cheerleader, nem para um lado, nem para outro. Eu tenho minhas preferências, vocês sabem, eu tenho minhas amizades, vocês sabem, mas isso não vai me tornar militante, porque eu não ganho 1 centavo de verba partidária, eu nunca ganhei 1 centavo de dinheiro público, e assim continuarei, Wellington. Pavi, até as reações dessas pessoas, acho que é fruto muito do que acontece no bolsonarismo. As lideranças bolsonaristas têm o péssimo hábito de se cercar de idiotas. Posso mencionar que o próprio Eduardo Bolsonaro, que a gente estava falando aqui no começo, está se cercando de idiotas, está com pessoas ao redor dele que não agregam. Pelo contrário, tem criado divisões dentro da direita. Pessoas que passam o dia inteiro praticando maledicência. Isso não é bom. Vemos agora o Flávio tendo a sua campanha praticamente dinamitada. Está sendo implodida por pessoas de dentro. Acertou fazendo um vídeo aí no final de semana no supermercado. Eu achei bacana o vídeo, bacana a proposta. Acho que é por aí que tem que ir. Mas quando a gente se depara com situações como essa, de gente do próprio PL dizendo: olha, sabíamos da foto, mas preferimos deixar vocês descobrirem por conta própria, é um erro estratégico grosseiro. Tem que abrir, tem que antecipar o golpe, antecipar o movimento. Por quê? Porque é o que você falou, Pavinato, você acaba desarmando, você desarmaria a esquerda. Agora você deixa a esquerda contar a história, depois vem com uma ladainha deslocada de IA e etc. De novo, versões conflitantes. Isso tem acontecido desde que o caso Dark Horse foi deflagrado. Versões conflitantes, pessoas que parecem que não se conversam. E aí, eu reitero aqui, parece que também o Flávio está com o péssimo hábito de se cercar de idiotas na sua campanha.
Então é um tipo de coisa. Qual é a necessidade de se cercar de imbecis? Qual é a necessidade? Pavi, Porque ele sabe. o Frank de Cotter, que escreveu o livro Como Se Tornar um Ditador, você vai lendo as histórias dos ditadores, o Mussolini, o Kim Il-sung, enfim, todos eles têm o mesmo problema. Eles querem estar cercados de bajuladores. Aquelas pessoas que estão de boa fé, os críticos, passam por isso que você está passando nos comentários aí. Eles acabam sendo, vamos dizer assim, atacados por pessoas que ele está tentando fazer dar certo o projeto. Acho que existe uma vaidade, evidentemente, né, que faz com que as pessoas se cerquem de bajuladores e idiotas, porque pessoas críticas, com bom senso e que são independentes, não se submetem, e elas vão te dizer na tua cara, sendo seu amigo, com franqueza, o que precisa ser dito. E as pessoas que aceitam isso acabam entrando para a história da maneira mais positiva possível. Agora, aqueles que escolhem se cercar de idiotas acabam em ruínas, como foi as histórias dos ditadores. Até recomendo o livro do Frank de Cotter. É um problema de vaidade, e isso é um problema que eu vejo que está no DNA do bolsonarismo. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E a gente está vendo já o nascimento de um grupo alternativo, tá, que está se formando, tá? Especula-se até que vão criar um partido ou algo do tipo. Por quê? Porque são pessoas que poderiam estar contribuindo para esse projeto, mas que estão sendo expulsas, estão sendo achacadas por esses mesmos bajuladores que, não tendo o que contribuir de fato, passam o dia inteiro difamando essas pessoas, que são as pessoas que poderiam estar contribuindo muito mais na campanha do Flávio. Tá? E não são pessoas que sairiam por aí dando maus conselhos, como não diga nada sobre esta foto, Flávio Bolsonaro. Então esse é o cenário que a gente tem hoje na direita, né? Temos um país aqui, estamos falando de uma eleição muito séria, e não sei se todo mundo tem essa visão de que essa eleição é séria, tá certo? E que, como você mesmo disse, já falamos aqui outra hora, parece que estão escolhendo perder essa eleição. É uma eleição que estava nas mãos, mas que por movimentos equivocados, por envolvimento com gente que não presta, e que não criaram uma narrativa para explicar isso de maneira convincente para o povo brasileiro, parece que a gente está jogando essas eleições no colo do Lula. É complexo, é muito complexo. Pensar que, mesmo com tudo isso que acontece, enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.